8 pilares para construir uma marca própria do zero e escalar no digital. Sou Carolina Wilde, sócia fundadora da Bizu Skincare, uma marca nativa digital com mais de 200 mil clientes. Sou sócio fundador da Denavita e tenho certeza que a gente vai trazer muito insight valioso para você que quer construir ou escalar a sua marca. As pessoas estão nas redes sociais para se entreterem, então elas não querem ver um anúncio. Então aquela história daquela publicidade fria, da panfletagem virtual, isso não vende, isso não funciona. Cliente que compra com o Mercado Livre, ele só quer comprar no Mercado Livre. Se o cliente não achar teu produto lá, mais de 80% das vezes ele vai comprar outro produto similar ao seu de outra marca que está no Mercado Livre. Eu tinha esse sonho de levar a beleza para as pessoas, de trabalhar de alguma forma a autoestima, então existia esse grande propósito e esse grande sonho para começar e de fato foi arriscado porque eu deixei uma carreira no corporativo, um CLT, para ganhar muito menos naquele momento e fiquei anos ganhando muito menos. Quando eu entendi que meu público era diferente do que eu imaginava, eu que estava com aquela estratégia de lançar whey, creatina, BCAA, glutamina, e de repente eu vim lançar o Denapausa, que é um produto para menopausa, eu vim lançar produto para TPM. Então a gente mudou completamente a nossa estratégia de desenvolvimento e lançamento de produtos. Sou Carolina Wilde, sócia fundadora da Bizu Skincare, uma marca nativa digital com mais de 200 mil clientes. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Made in Brasil. Hoje vamos falar sobre 8 pilares, né, para você conseguir construir uma marca de sucesso e escalar no digital. Sou sócio fundador, né, da Denavita e tenho certeza que a gente vai trazer muito insight valioso para você que quer construir ou escalar a sua marca. Vamos nessa, a gente está animado, o papo aqui é de empreendedores para empreendedor, então já compartilha muito esse vídeo com o empreendedor que tem marcas ou que sonha em criar uma marca e a gente vai trazer aqui realmente a nossa vivência. Isso é o mais rico, porque nós erramos, investimos, aprendemos nessa jornada em marcas próprias e no empreendedorismo e tudo começa com o porquê, né? Com o propósito. É isso que dizem por aí. Então eu vou trazer a minha vivência, o Dom vai trazer a vivência dele. É legal que são duas marcas diferentes. Hoje a gente tem negócios juntos, tem mais marcas, mais negócios validados. E a gente está muito imerso nesse mercado de nativas digitais, ou seja, são marcas que a gente cria, gera desejo, gera audiência e escala através de várias estratégias dentro do digital. E a gente vai chegar nessas estratégias aqui. Se vocês tiverem dúvida durante o vídeo, é só comentar que a gente responde para vocês. E eu estava brincando, né, que tudo começa com o porquê, porque muitas pessoas realmente dizem, né, qual é o propósito da sua marca. Mas, Dom, como foi? A Denavita começou com um grande propósito? Qual foi ele? Ótima pergunta, né? A gente sempre escuta falar que é fundamental para uma marca ter um propósito, né? Só que às vezes fica até uma coisa meio filosófica e para quem está começando, e assim foi para mim quando eu comecei, eu não tinha um propósito, né? Eu não tinha a missão de impactar e de gerar mudança e melhorar a sociedade, não. O meu propósito naquela época era ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Eu estava vindo de uma fase muito difícil da minha vida, né? Eu tinha perdido minha principal fonte de renda, né? Que me sustentou, tinha me sustentado ali pelos últimos 11 anos, né? Entrei em outros negócios que não deram certo, abri restaurante que só perdi dinheiro, fiz negócio com um amigo de longa data que virou meu sócio, me roubou, enfim, a única coisa que estava na minha cabeça naquele momento era ganhar dinheiro e foi para isso que eu criei a marca, né? Mas claro que eu acredito que é de fato importante você ter um propósito por trás por alguns motivos, né? Primeiro, e você falou, né, o porquê, né? É tão importante quanto você saber o que você quer, é você ter clareza do porquê você quer o que você quer. Né? E quando a gente vem para a marca, esse porquê está atrelado ao seu propósito. E por que isso é importante? Em primeiro lugar, porque a gente sabe que vai ter muito desafio, né? Aliás, vai ser bem mais difícil do que a gente imagina. A gente vai ter mais frustrações do que a gente gostaria, né? Vai levar muito mais tempo do que a gente planejou. E se a gente não tem um propósito forte, né, por trás,
é mais fácil a gente se perder e sair dos trilhos, né? Então, quando a gente tem um propósito bem definido, um propósito forte, a gente se mantém no caminho, fazendo o que tem que ser feito pelo tempo que for necessário para a gente chegar no resultado que a gente quer, né? O propósito deixa a gente mais firme na jornada. Além dessa questão da motivação que traz para a gente, como enquanto empreendedor, é fundamental para o time também, né? Porque o time, quando ele faz parte de uma empresa que não está ali só atrás de dinheiro por dinheiro, não está só vendendo por vender, e tem um propósito maior para trás, né? Por trás, que no nosso caso hoje, no caso da Denavita, é levar saúde para o maior número de pessoas de maneira acessível. Isso gera um senso de significado para os funcionários, né? Eles entendem que eles estão participando de algo maior que está gerando um benefício para a sociedade, né? E isso motiva, né, o seu time, o seu funcionário. Outra coisa fundamental é que em vários momentos da nossa jornada a gente tem dúvidas, né? A gente fala, poxa, a gente tem esses dois caminhos aqui, a gente vai pela esquerda ou pela direita, né? Às vezes os dois parecem bons, os dois parecem que vai trazer bons resultados, e nesse momento é a hora da gente voltar no propósito e ver qual caminho tem mais sinergia, qual caminho vai de fato nos ajudar a cumprir o nosso propósito, né? Então, um propósito claro, bem definido, ele norteia as decisões, principalmente as decisões estratégicas da empresa, mas não só estratégicas, decisões de produto, né, de cultura, né, da cultura que você vai criar dentro da empresa. Então, eu acredito que propósito é um pilar fundamental, mas tudo bem, você que está começando, se você não tem isso muito bem definido, isso vai ser construído ao longo do tempo. E com o tempo, pode ser que mude, né, e tá tudo certo. Agora, é fundamental você saber que você, em algum momento, você precisa ter esse propósito muito bem definido. Muito bom. Então, assim, a gente começa com o primeiro pilar, que é de fato você ter um propósito. Ou, Carol, Dom, né, não tenho ainda um propósito tão claro assim. O seu porquê pode ser ganhar dinheiro, pode realmente, assim, exercer ali o empreendedorismo, servir e conseguir mudar a sua vida, impactar a vida das pessoas que você ama, ou realmente você pode ter um propósito de querer gerar alguma mudança, né? Contando um pouco para vocês, eu comecei com um propósito forte, porque na verdade para começar a Bizu, eu reduzi o quanto eu ganhava, né? Então, eu vim de uma carreira de CLT, uma carreira corporativa de sucesso, jovem, eu já comecei a ter resultado e ganhar bastante dinheiro. Eu tinha cartão Black da empresa, eu tinha carro, aluguel pago pela empresa, viagens internacionais e tudo isso porque realmente eu conquistei. Comecei muito jovem na carreira de vendas técnicas, aprendi a vender dentro do universo de química, de cosméticos, me apaixonei por beleza e tinha uma carreira bem sucedida, só que eu enxerguei que aquilo era bom para mim, mas não seria bom para eu poder proporcionar tudo que eu tinha para as pessoas que eu amava. Passei por um momento de vida difícil, tive uma perda familiar e enxerguei que aquilo não fazia mais sentido para mim e tinha o sonho de realmente conseguir chegar em mais pessoas. Eu sempre fui assim, uma pessoa que gostava de falar, de me comunicar, gravava vídeos para o YouTube há 9 anos atrás, então eu queria chegar mais perto das pessoas, do povo mesmo, né? E aí eu tinha esse sonho de levar a beleza para as pessoas, de trabalhar de alguma forma a autoestima. Então existia esse grande propósito e esse grande sonho para começar. E de fato, foi arriscado porque eu deixei uma carreira no corporativo, um CLT, para ganhar muito menos naquele momento e fiquei anos ganhando muito menos. Então, assim, naquele momento poderia ser, né? E claro que eu sonhava em se tornar uma empresa milionária, mas naquele momento meu porquê não foi dinheiro. Foi realmente, aliás, foi dinheiro também. Também, né? Pensando bem, porque eu percebi que na carreira estava bom para mim naquele momento, mas com os anos eu não chegaria aonde eu almejava, que era realmente assim ter uma vida extraordinária para mim e para quem eu amava. Então, foi dinheiro, mas não no momento, e foi, de fato, levar também autoestima para mais pessoas e trabalhar com beleza. Então,
no final dos dias, eu acho que o que a gente pode deixar de mensagem é que todo mundo tem um propósito, né? Talvez você ainda não tenha um propósito tão claro da sua marca, mas assim, você senta e você escreve. Se reúne com seus sócios, se reúne com seu time. E o nosso propósito é o porquê a gente faz, é a nossa missão, e disso desdobra a nossa cultura. E sem também, sem escrever, né, ali só num papel, a cultura é o que a gente vive no dia, é o nosso comportamento, que realmente as pessoas se espelham no nosso comportamento, na nossa conduta, e lidera-se pelo exemplo. Então, tudo isso vem com o nosso propósito. Bom, primeiro pilar esclarecido, o segundo... Posso só dar uma dica? Pode. Para quem está pensando em como vai definir esse propósito? E assim, não estou falando que é o único caminho, tá? Mas é só uma maneira de te ajudar a refletir, né? E buscar esse teu propósito. Então, você pode se perguntar, por exemplo... qual que é o legado que você quer deixar? A gente tem falado muito de legado, né? Agora com o Brand Legacy, que em breve a gente vai falar sobre isso um pouquinho aqui também, o evento imersão que a gente vai fazer ali para donos de marca. E legado, assim, né? O que você quer deixar? Né? Pelo que a sua marca vai ser lembrada? Qual o impacto que ela vai causar? Né? Então é uma pergunta para você se fazer. Como eu quero que minha marca seja lembrada? Outra pergunta. Para que serve a minha empresa além de gerar lucro para mim? Qual outra missão eu tenho? Qual outra missão a minha empresa tem além de gerar lucro para mim? Né? Quais são as principais dores que você espera resolver dos seus clientes? Tá? Então, quando você conseguir escrever as respostas para essas perguntas, isso vai te colocar no caminho. Tá? Isso vai te dar um norte de como começar a elaborar o seu propósito. Maravilha. Pilar 2? Pilar 2, que é público-alvo. E aqui é muito legal, porque conhecer o seu público é fundamental para você ter uma comunicação eficaz. Agora... na vida do empreendedor nada é fácil, né? E a escolha do público-alvo também não, gente. Eu errei quando eu escolhi o meu público-alvo. O Dom também tem uma passagem também que errou ali no que ele achava que seria o público-alvo da marca. Agora, de fato, é muito importante. Como que funciona esse processo, né? Quando você começa uma marca, assim como você trazer o seu propósito, o seu porquê, a tua missão, você de fato está pensando em realmente criar um produto, e esse produto ele resolve uma dor ou ele atende a desejos de um determinado público. E aí, baseado nisso, você desenha o seu público-alvo, ou seja, com quem você quer se comunicar. E tudo isso é importante porque você precisa realmente escrever quem são essas pessoas. Então, o meu público-alvo, se eu tenho uma marca de skincare, que é uma marca que trabalha rejuvenescimento, a Ana é o meu público-alvo, que mora na região Zona Sul, que tem 50 anos, que é casada, que ela tem 2 filhos, ela gosta de praia, toma sol. Tudo isso vai me norteando para que eu consiga trazer a comunicação, nível, classe social é muito importante, e eu posso ter mais de um público, mais de uma persona desenhada, né? Que é realmente essa característica das pessoas que você está conversando e vai conseguir se comunicar da forma mais eficiente possível para atingir. Porque pensa, a gente trabalha na internet, né? Então, as pessoas elas estão sendo impactadas por muitos conteúdos diariamente. Se você estiver tentando vender, tipo, algo que é para um cachorro comunicando para um gato, nunca vai dar certo. Você precisa realmente, assim, ter uma comunicação alinhada com quem você quer atingir. E isso parece, né? Ok, eu imagino quem eu quero atingir. Então, você precisa escrever todas essas características mesmo e entender se você vai ter mais de uma persona, ou seja, imagina aí quem são essas suas 2 pessoas que representam teu produto, a tua marca, desenha todas as características, e se você tiver mais que 1, 2, 3, no máximo, você vai ter que ter linhas de comunicações diferentes para cada uma. Por exemplo, na minha marca, eu converso com
a mulher de 30 e eu converso com a mulher de 50. Não é a mesma maneira de conversar, não é a mesma foto, não é o mesmo tom de voz, não é a mesma... Não é, a gente nem usa gírias, né? Mas assim, os mesmos linguajares que a gente utiliza. Então, tudo isso é importante dentro ali do público-alvo. E eu errei lá atrás, porque eu nasci na internet, numa marca digital, a gente trabalha muito com influenciadores, os influenciadores propagaram a nossa marca para o mercado, a gente levantou uma bandeira falando sobre autocuidado e nós trouxemos também diversidade naquele momento onde a marca estava nascendo. E isso fez com que o público mais digital, vamos dizer assim, se conectasse demais com a gente. Mas, do outro lado, eu tinha um produto vencedor, que era um produto para rejuvenescimento. E aí, quando eu olho, ele não está não está conexo. Ele não está conexo, porque eu estou falando de rejuvenescimento, então eu estou falando com a mulher de pele madura e eu estou trazendo uma comunicação mais fã, mais divertida, mais diversa. E aí eles não eram congruentes, então eu precisei entender e ouvir que sim, eu tinha um bom produto, que quando as pessoas escutavam o que o meu produto fazia, o que eu idealizava como marca, mulheres 40, 50 a mais queriam consumir, porém, não era isso que elas estavam vendo na internet. E aí a gente ajustou toda a nossa comunicação. Tudo, gente, desde shooting, que é quando você faz a sua sessão de fotos, vídeos, as modelos, que a gente utiliza muitas mulheres reais, comunicação, tom de voz, a forma como a gente responde às nossas clientes, as influenciadoras que a gente escolhe, tudo isso a gente foi ajustando para acertar o nosso público-alvo. E aí, à medida que você acerta a sua comunicação, ela se torna eficaz, isso faz com que você realmente consiga chegar com a mensagem, com o seu produto, e aí sim gerar uma venda ou então um desejo de marca. Muito bom. Bom, falou tudo já, né? Mas Eu acho que é legal contar. Mas só complementando, na Denavita a gente passou por uma situação similar, né? A gente começou imaginando um público. Aliás, eu comecei imaginando um público, né? Eu sempre vivi nesse mundo de suplementos, sempre fiz academia, tomei whey, pré-treino, creatina e tal. E eu queria criar uma marca de suplemento. Mas sabe aquele erro do empreendedor, que às vezes você pensa em fazer um produto para você, ao invés de fazer um produto para o mercado, para resolver uma dor para o mercado, um produto que vai ter demanda, que vai fazer sentido. Eu cometi parcialmente esse erro, né? Porque primeiro, como eu queria ganhar dinheiro, eu nem lancei esses produtos que eu queria. Eu lancei produtos que me dariam uma margem melhor, né? E aí, do que eu estou falando? Estou falando de alguns encapsulados, estou falando de produto para emagrecer, para melhorar a cognição, para te dar mais disposição, para melhorar trato urinário, para melhorar a pele, unha e cabelo. E eu comecei a trabalhar com esses produtos. E quando a marca cresceu e eu quis crescer meu portfólio, eu falei, poxa, agora eu vou criar os produtos que eu quero. Eu vou lançar whey da Denavita, vou lançar creatina da Denavita, BCAA da Denavita, glutamina da Denavita, enfim, um monte de coisa, pensando num público maromba de academia. Só que, graças a Deus, antes de começar a criar toda essa linha para o pessoal de academia, a gente decidiu fazer uma pesquisa, né? Tanto uma pesquisa com a comunidade que a gente já tinha, com os clientes que a gente já tinha, e também mandando um formulário, pedindo para eles preencherem, oferecendo um brinde ali para quem preenchesse e tal. E também olhando para os números que a gente tinha de dados, né? Para entender faixa etária, para entender região, para entender classe social. E aí, para nossa surpresa, a gente percebeu que o nosso público era mais ou menos o que você estava falando ali, que eram mulheres mais maduras, mães, de classe B para classe C, né? E não era o pessoal de academia que a gente queria, né? Que a gente vislumbrou ali quando a gente criou a Denavita. E aí, o que a gente fez? A gente entendeu o nosso público, e aí a gente veio ajustando, né, uma porção de fatores ali para conseguir entregar mais e melhorar nossos resultados. Porque é importante você conhecer o seu público por conta disso. Entendendo o seu público, você faz uma melhor gestão de recursos, né? Você investe melhor o seu dinheiro, sabendo o que o público quer, né? Sabendo como comunicar para ele, você investe melhor seu tempo, sua energia. Então, você consegue um ROI melhor.
Você consegue um retorno melhor sobre o seu investimento quando você conhece seu público, né? Parte de comunicação, como eu disse, poxa, qual que é o perfil? Né? Que tipo de letra, de tipografia eu tenho que usar? Qual paleta de cores? Né? Vai estar ali nos meus criativos. Qual que vai ser o tom de voz, como você disse, o linguajar, o vocabulário? Então, tudo isso é fundamental. Qual estratégia de marketing funciona melhor, né, para esse tipo de público? Qual estratégia de conteúdo? Qual canal de vendas? Né? Será que esse público que eu quero vender, porque, por exemplo, se eu estou olhando para e vislumbrando um público jovem, eu estou trabalhando em cima de um TikTok, só que se nosso público é mais maduro, ele vai estar no TikTok? Não vai, né? Então eu vou ter que olhar para o Facebook, por exemplo. Então é fundamental a gente pesquisar, entender quem que é o nosso público e a partir daí a gente vir ajustando todas as nossas estratégias, comunicação, tom de voz, canal de venda, gestão de recursos, para a gente conseguir entregar o melhor possível, atendimento, né? Para o seu público-alvo. Ótimo. E bom, então a gente passou, gente, pelo pilar 1, que é realmente o propósito, pilar 2, que é o público-alvo, e aqui fica uma lição também que você sim desenha suas personas, seu público-alvo, baseado nas dores e desejos do seu produto, mas que você valida sempre com pesquisas, que é conversando com seu público para entender se você está no caminho certo, e aí você ou ajusta a rota, ou entende quem é seu público e começa a criar de fato produtos para eles. O terceiro pilar é o posicionamento. E posicionar é realmente ocupar um espaço na mente das pessoas. Posicionar é fazer renúncias também, e quando você cria um posicionamento de marca, você precisa de fato escolher qual é a sua tribo. A quem você representa. E todo esse posicionamento, ele vai sendo construído, eu gosto de trazer assim, posicionamento como grandes bandeiras que a gente defende, as causas que a sua marca defende. Então, vou trazer aqui alguns exemplos para clarear para vocês. Algumas das minhas marcas, elas têm como bandeiras, como posicionamento, ciência e inovação. Então, tudo que a gente faz é respaldado por testes, por aprovações com dermatologistas, com nutricionistas. Então, ela tem um respaldo, uma evidência científica. A gente tem marcas que elas têm como principal bandeira realmente o meio ambiente, as embalagens serem recicláveis, os ingredientes ativos não serem de origem animais, serem veganos. Quando eu trago tudo isso, eu estou posicionando a minha marca em territórios. Eu estou dizendo que é para um público e não é para outro público. Deixa eu ver, peraí. Tá, beleza. Aqui, você quer contribuir alguma coisa? Ou não? Posso contribuir? Tá. Então, beleza. Então, falando sobre posicionamento, eu acredito que é fundamental, porque assim, quando a gente olha para o mercado hoje, quase todo o mercado que a gente vai entrar, ele já está inundado de marcas, né? Para não falar saturado, assim, por mais saturado que o mercado seja, eu sempre acredito que há espaço, né, para quem está disposto a fazer um trabalho profissional. Só que assim, fato que quase todo o mercado que você for entrar hoje vai ter centenas, se não tiver milhares, de marcas similares, né? E o posicionamento é uma das principais maneiras de você se diferenciar, né? Então, quando você tem um posicionamento muito claro, você consegue se destacar no meio desse mar de outras marcas aí com produtos muito similares. E tem marcas que fizeram, né, e fazem um excelente trabalho quando a gente pensa em posicionamento, né, e até para trazer de exemplo para você que está acompanhando, você vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, quando você fala de Apple, Apple tem um posicionamento muito forte, né, e muito claro. Quando você pensa em Harley Davidson, tem um posicionamento muito claro, que diferencia a Harley Davidson. Você sabe quando você vê uma Harley Davidson. Você sabe quando você vê uma pessoa que tem uma Harley Davidson, né? A Nike tem um posicionamento muito forte, né? A Ferrari tem uma posicionamento. Então, é importante você ter um posicionamento que faça
com que você se torne diferente de todos os outros, né? E aí o que eu penso, né? Como que a gente faz isso? Poxa, primeiro, qual que é a sua proposta única de valor? O que só você faz, né? O que só você entrega que os seus concorrentes não entregam. Ótimo. Então, no caso da Denavita, a gente olhou para 2 pilares, né? Quando a gente pensou em posicionamento. Primeiro, a gente fez uma pesquisa, e é importante você fazer uma pesquisa para ver o que já existe, o que seus concorrentes estão fazendo, e a gente fez esse dever de casa. E quando a gente fez esse dever de casa, a gente percebeu que haviam marcas incríveis de suplemento, incríveis, de assim, qualidade inquestionável, mas com preços muito altos, né? E inacessíveis para a maioria dos brasileiros. E a gente também viu marcas super baratas e super acessíveis, só que de qualidade ruim, questionáveis, né? Qualidades questionáveis. Então, o que a gente fez? Vamos criar uma marca com produtos de qualidade, mas num preço justo. A gente identificou esse gap no mercado e a gente se posicionou ali, né? Então, essa é uma das maneiras, você olhar para o mercado e enxergar as lacunas para você se posicionar, né? Então a gente entrou com esse posicionamento diferente no mercado. Outra coisa que a gente fez, poxa, tem um monte de marca que vende suplemento, não tem? Tem um monte de marca que vende coenzima, que vende melatonina, que vende laranja-moro, que vende ácido hialurônico, que vende cranberry, que vende quitosano e psyllium, tem um monte. Agora, o que só a gente entrega? Hoje a gente não vende só um produto, né? A gente, de fato, é uma comunidade da qual a pessoa pode fazer parte, né? Onde consumir nossos produtos é uma das coisas que ela vai fazer e que ela vai ter acesso para contribuir para a melhora de saúde dela, né? Muita gente vem para a Denavita porque quer perder peso, né? Então, a gente traz uma comunidade para dar suporte, né? Então, hoje, todo mundo que é cliente da Denavita tem direito a participar do nosso grupo de WhatsApp, que a gente dá aula ao vivo todos os dias com profissionais super capacitados. Né? Isso, qual outra marca que faz isso? A gente dá consulta com nutricionista para dar dicas de cardápio, tirar dúvidas de dieta. Então, dentre outras iniciativas, materiais que a gente compartilha, então a gente dá todo um suporte, né, para os nossos clientes. Então, foi uma outra maneira da gente conseguir um posicionamento diferente, né? Então, eu acho que o posicionamento é sobre isso, né? É sobre o que você vai fazer para você conseguir se diferenciar dos outros players do mercado. Muito bom. E trazendo, gente, também para vocês, pegando esse gancho do Dom, olha só que valioso o que ele trouxe, que realmente ele enxergou um gap, ou seja, ele estudou a concorrência, estudou o mercado e enxergou uma lacuna, um gap ali onde tinha uma oportunidade de se posicionar. Porque muito difícil você se posicionar em cima de uma marca forte copiando essa marca. Você pode se espelhar nela e entender qual é a melhoria que você pode trazer e então ocupar esse espaço no mercado e na mente das pessoas. Isso é posicionamento, é se diferenciar e realmente quando as pessoas pensarem, por exemplo, as pessoas pensam em emagrecimento, vão lembrar da Denavita. As pessoas, né, o Dom trouxe aqui o exemplo da Apple, da Harley, então inúmeras marcas que têm posicionamentos muito fortes. Igual hoje as pessoas pensam em preenchedor facial sem agulha. É Biziu. A Biziu foi a pioneira. A Biziu foi pioneira e se posicionou. Então, quando eu trouxe uma marca, não vou criar só uma marca de cosmético, mais uma marca de skincare. Como que eu ia competir, gente, com a La Roche, com a Vichy? Quem não sabe o que vai na farmácia, eles dominam as farmácias. Eles investem, eles pagam para médicos irem em congressos. Como que eu ia começar e competir com isso? Então, eu tinha que ocupar um espaço diferente na mente das pessoas. Vim com ciência e inovação, criei o primeiro preenchedor facial sem agulhas, ou seja, que as pessoas... é a marca do preenchedor. É a Biziu. A gente ocupou um espaço na mente delas e nos posicionamos. E aí, bom, falamos então desses 3 pilares e o próximo pilar, que ele está muito atrelado também ao posicionamento, é o pilar de identidade visual, o 4º pilar. Antes da gente começar, só um ponto que eu esqueci de comentar quando a gente estava falando de público-alvo e eu acho fundamental. Né? Eu comentei que conhecer seu público é muito importante para você conseguir se comunicar,
né, de maneira mais eficaz, para você definir suas estratégias de marketing, para você entender seus canais de venda, para você fazer uma melhor gestão dos seus recursos, onde que você vai investir, onde que você vai colocar sempre mais energia. E eu esqueci um dos pontos mais importantes, que é sobre desenvolvimento de produto. Ah, maravilha. Né? Porque, e voltando aqui na história, quando eu entendi que meu público era diferente do que eu imaginava, eu que estava com aquela estratégia de lançar whey, creatina, BCAA, glutamina, a gente mudou completamente a estratégia. E eu entendi, e eu pesquisei, e eu perguntei para o meu público o que ele queria, né? Quais eram as principais dores, o que eles esperavam de lançamento. E aí, de repente, ao invés de lançar todos aqueles produtos, todos aqueles suplementos para academia, eu vim lançar o Denapausa, Produto para menopausa. que é um produto para menopausa. Eu vim lançar produto para TPM. Eu vim lançar um chá emagrecedor. A gente veio lançar um clareador oral, né? Então a gente mudou completamente a nossa estratégia de desenvolvimento e lançamento de produtos, né? Então conhecer o público-alvo é fundamental para isso. E qual pilar que a gente vai entrar agora? A gente vai entrar no quarto pilar, que é a identidade visual. Então a identidade visual, ela casa com tudo isso, na verdade ela te espelha para o mundo. As pessoas, elas são extremamente visuais e não tem como a gente falar de marcas. Marcas, elas têm logo, elas têm cores. A gente precisa conseguir despertar os sentidos, né? E um dos sentidos muito forte é a visão. E quando a gente fala de marcas nativas digitais que nascem na internet e usam o poder e escala da internet para realmente ganhar mercado e crescer, no final do dia a gente precisa ter um impacto visual também, para que as pessoas lembrem e entendam que essa marca é a Bizu, é a Denavita, é o Made in Brasil, ou é a marca, é a Carol, é o Dom. Qual é a sua marca? E as cores, o logo, a letra, tudo isso representa e comunica com o seu público. Então, toda essa construção, ela é feita em etapas. Você tem ali o seu propósito, a sua missão, os seus valores, a sua persona, os produtos que você idealiza para sua marca. E aí tudo isso ele vem casando, e a identidade visual, ela precisa mostrar para o mundo e representar visualmente para o mundo tudo isso que você está construindo. Então, assim, não sou especialista em criar identidades visuais. E aí tem excelente, a gente teve episódios aqui, 2 episódios já sobre branding maravilhosos, com o Ricardo Sapiro, com o Arthur Bender. Vocês podem assistir aqui no Made in Brasil. Então, dá para vocês terem uma aula ali sobre essa parte de criação de identidade visual. Agora é importante vocês terem ali uma agência com vocês, ou um especialista, né, um designer especialista, que te ajude a materializar tudo que você acredita para o mundo. Eu também, sobre identidade visual, não é tanto minha praia, né? Mas a gente está aqui mais numa conversa de empreendedor para empreendedor. A gente não está falando com um designer, né? Com um diretor criativo, nada disso. Mas o que eu trago quando a gente fala de identidade visual, é uma coisa que eu aprendi para mim mesmo, né? Para o CPF, para o Dom, né? Eu acredito que a gente não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Ótimo. Assim como o nosso produto também não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, é fundamental a apresentação desse produto, né? E a gente começou com isso em mente, né? Foi uma das maneiras da gente conseguir se destacar dentro de um mercado muito concorrido, que é o mercado de suplementos, foi fazer uma identidade visual bonita e chamativa, né? Só que quando a gente pensou em chamativa, a gente colocou cores até demais. Lembra do primeiro Laranja Amor? Lembra da primeira Espirulina e tal? À medida que a gente entendeu que a gente tinha um público mais maduro, a gente viu que estava desconexo. Legal. Né? Que a embalagem do meu produto, a identidade visual, a tipografia, né? O rótulo, tudo que a gente criou ali não comunicava com o nosso público. E aí a gente trouxe um rebranding, onde a gente fez vários ajustes para que a gente tivesse uma apresentação que conectasse mais com o público que a gente queria. Né? Então, identidade visual é sobre isso, né? É como as pessoas vão enxergar, né? Qual que é a primeira impressão que elas vão ter da sua marca, né? Qual a credibilidade que aquela embalagem vai passar, né? Porque tem um produto que você olha e você fala, isso aqui não pode ser bom. É impossível isso aqui ser bom, né? Então, assim, é
às vezes, simples. Né? Não quer dizer que o produto é ruim, mas é a impressão que a gente tem. Né? E tem produto que às vezes você olha e você fala, isso aqui eu não quero nem ver o preço. Né? Tem produto que você olha e você fala, pô, isso aqui parece tecnológico. Né? Isso aqui parece que tem ciência. Então, é sobre isso. Tá? A identidade visual é como as pessoas vão perceber o seu produto. E a identidade visual certa, ela cria até uma conexão emocional. Verdade. Né? Tem coisa que é gostosa de ver. Tem coisa que só de ver você tem vontade de comprar. Sabe um exemplo disso, fazendo propaganda aqui do concorrente? A Pura Vida. Eu lembro que antes da gente criar, né, a marca de suplementos, a gente fez uma compra da Pura Vida. Quando a gente tinha uma operação de revenda, a gente recebeu os produtos. A gente ficou impressionado, e a gente falou, porra, a gente quer né? comprar tudo. Comprar não, a gente já tinha comprado. A gente quer consumir tudo, a gente não quer vender, né? De tão chamativa que era a embalagem, a gente ficou morrendo de vontade de comer tudo, né? Então, esse é o poder da identidade visual, né? E com certeza tem que ser levada a sério, né? Na hora de desenvolver, de criar a marca ou de fazer um rebrand. E é legal, a gente vai falar disso também num próximo pilar mais à frente, sobre a experiência do cliente, mas essa identidade visual, ela precisa estar nos detalhes que importam muito. Assim, a caixa que você envia o seu produto, o Deonto reforçou muito aqui sobre a embalagem, mas ali o criativo, as fotos que vão representar. Quando a gente trabalha uma marca na internet, né, no digital, você tem que sempre pensar que o seu feed, ele é a tua vitrine do shopping. E essa identidade visual, ela vai e precisa estar representada lá e conversando com o seu público-alvo. Então, quando a gente olha ali, poxa, é a sua vitrine, onde as pessoas faz parte da jornada de consumo, as pessoas podem ser impactadas por um anúncio, podem chegar na sua marca através de um influenciador, através de uma indicação, e aí elas caem ali no teu feed, ele precisa estar imageticamente bonito, gerando desejo, educando aquele público, e tudo isso também é construído baseado na sua identidade visual. E aí o próximo pilar, não tem como nem considerar uma marca nativa digital sem falar dele, que é a presença digital. Assim, não tem... Gente, marcas que nascem na internet já falam por si só, né? A gente tem presença no digital. Se não tá no digital, não é nativa digital, né? Não é nativa não digital. É DNVB. E aí é interessante porque, assim, os grandes players do mercado do varejo, do físico, eles precisam hoje estar no digital também. E as marcas digitais que nascem na internet, com o tempo elas vão ganhando espaço e elas vão criando experiências no físico, porque a gente precisa estar onde o cliente está, elas vão ocupando redes de farmácia, elas vão entrando em espaços e em gôndolas do físico também. Agora, quando a gente fala do poder do digital, é muito interessante porque a internet, ela permitiu uma descentralização. Quando você olhava para as marcas lá atrás, para as marcas do varejo, era sempre dominados por grandes players. O que acontecia às vezes era eles compravam outras marcas e iam dominando todo o mercado. E era muito difícil você concorrer. E até anos atrás era difícil a criação de produtos. Depois a criação de produtos, ela se tornou, dependendo da inovação que você traz, ainda assim precisa de uma boa pesquisa e desenvolvimento, ciência envolvida, e isso custa, mas se tornou mais acessível você criar produtos. E aí o principal gargalo tornou-se você realmente conseguir criar marcas fortes, conseguir se posicionar e conseguir escalar e vender. E aí quando a gente olha a internet, que ela permite essa descentralização, porque ela permite que as pessoas se comuniquem de maneira mais simples, de maneira mais fácil, você não precisa pagar a Globo para você aparecer. Quando a gente olha, por exemplo, fazer um anúncio hoje no YouTube, o YouTube ele é maior que a televisão, maior que os canais abertos. Olha o público, a audiência que você tem ali dentro, para você criar uma mensagem do seu produto. Quando você cria um site, se você faz uma boa estratégia com marketing de influência, com bons conteúdos, com o trabalho de impulsionamento em mídia, você gera acessos, ou seja, você está levando muitas visitas para o teu site, e isso tudo é possível atrás de um computador. Então, nascer na internet permite que você consiga experimentar, tentar, escalar, errar pequeno. E aí, quando você erra pequeno, você entende, opa, por aqui não,
entende também os seus acertos e vai escalando mais nos seus acertos, ganhando o seu espaço e vai conseguindo construir uma marca e gerar vendas e em cima desse retorno, reinvestir na sua empresa e ir crescendo a sua marca, o seu negócio. Então, quando a gente fala de marcas nativas digitais, assim, todas que são extremamente fortes, elas têm o marketing de influência atrelado para conseguir comunicar, gerar desejo, impactar, mas são marcas que realmente usam ali a grande cultura das startups, né? Testar, validar, errar pequeno, escalar e conseguir, através dessa descentralização dos públicos e das redes sociais, impactar muitas pessoas e levar a sua marca. Uma marca tem uma presença digital, eu acredito que hoje, assim, não é nem questão de estratégia, né? De ela querer ou não querer estar no digital. Hoje eu acredito que é obrigatório, né? É fundamental e é determinante para o sucesso ou para o fracasso de uma empresa. Inclusive, a gente tem recebido clientes nas nossas mentorias que são clientes gigantes no mundo físico, mas que estão percebendo que estão perdendo espaço para empresas nativas digitais, né? E já entenderam que se não se posicionarem no digital, em breve eles estão fora do jogo, né? Por maior que sejam. Então, por que isso é tão importante? Não é sobre querer, é sobre onde os seus clientes estão, onde seu público-alvo está, né? Onde que o mercado está hoje? Está na internet. Né? Então, como que você não vai estar onde seus clientes estão? Consumindo pela internet com o celular na mão o tempo inteiro. Sendo impactado por marcas que estão na internet, vendo posts de influenciadores falando de marcas que estão na internet, vendo anúncios, né? Tal. Então, assim, o mundo hoje está na internet. Naturalmente, as marcas também têm que estar na internet. Você está na internet, você tem um alcance expandido, né? Uma vez que você consegue vender a princípio para qualquer lugar do Brasil, né? Você criar uma marca aqui do Brasil e se você no futuro, né? Depois de ter uma certa estrutura e recurso para isso, você consegue ter uma estrutura para vender para qualquer lugar do mundo, né? A gente tem amigo daqui de Campinas, né? O Lucas, que eu não sei quantas vezes por semana passa o caminhão ali da DHL, pega o produto, eu acho que em 2, 3 dias está lá nos Estados Unidos, no salão do cliente dele. Canadá, Oriente Médio, ele vende muito, né? Aliás, vende mais fora do que dentro. Então, assim, a internet te possibilita isso, né? A internet também te possibilita, né, o que todo mundo sonha, que é ganhar dinheiro dormindo. Né? Então, quando você tem um site online, quando você está num canal de marketplace, por exemplo, você vende por uma rede social, vai ter cliente ali acordando 2, 3, 4 horas da manhã, entrando, comprando o produto. Então tem essa acessibilidade. Feriado, né? final de semana, os clientes estão comprando. 24 por 7. Tem essa questão que você falou de poder testar, né, de poder interagir, de poder ter um feedback muito rápido de um post que você fez, um lançamento que você fez, e os clientes entram e comentam, gostaram, não gostaram, chegou o produto, experimentou, teve aquele resultado, aquele outro tal. Então, a internet aproxima muito a marca do cliente, né? E isso tanto nos ajuda com essa cultura de teste, que é tão importante hoje, né, para as marcas digitais, e também para a gente ter mais feedback, para a gente conseguir estar mais conectado com os clientes. Então, basicamente é isso, né? Hoje, qualquer marca que pretende se manter no jogo, né? Não estou falando nem de crescer, mas se manter no jogo, ela tem que se posicionar no digital. E a boa notícia é que a gente consegue ajudar, né? E a ótima notícia é que nós somos as pessoas perfeitas para isso. Galera. Afinal de contas, a gente fez isso com as nossas marcas, a gente ajudou vários clientes de mentoria e consultoria. Então, essa é a nossa especialidade. Né? Quando chega a gente perguntando, mas como é que eu faço para crescer no B2B, para vender em mais lojas, para entrar nas maiores redes de farmácia e tal? Eu não sei. Esse jogo eu não aprendi a jogar e não quero aprender por enquanto, tá? Vai chegar o momento, mas hoje é nítido que a gente tem muito para crescer ainda na internet, né? E pela experiência que a gente teve com as nossas marcas e com as marcas dos nossos clientes, foi isso que a gente aprendeu a fazer com excelência.
Né? Então, para quem precisar de ajuda, vou até divulgar aqui já, né, nosso evento. A gente vem desde 2023 com as nossas mentorias, né, e depois a gente abriu o braço de consultoria também, e a gente veio ajudando outros donos de marca posicionarem e escalarem suas marcas no digital com as estratégias que a gente domina. Né? Estratégias ali relacionadas a e-commerce, gestão de performance, tráfego, growth, né? CRO, marketing de influência, né, que é a especialidade da Carol, e ela também ajudou muita marca a estruturar, né, um trabalho ali com influenciadores, que é fundamental não só para o resultado do teu e-commerce, da sua marca, mas também para a construção de comunidade, para branding, né? Depois vou deixar a Carol falar isso, que é a especialidade dela. A gente ajuda muita marca também com o marketplace, principalmente o Mercado Livre, né? E aí agora a gente decidiu trazer todo esse conhecimento, toda essa experiência que a gente acumulou com as nossas marcas e trabalhando nas marcas de clientes, a gente decidiu trazer isso para um evento presencial. Né? E a gente vai fazer nossa primeira imersão. Esse evento chama Brand Legacy, né? Vai ser uma imersão de 2 dias, dias 25 e 26 de abril, ali em Alphaville, São Paulo. Né? E o que vai ter? Né? Primeiro, e o mais importante, hoje nós somos 4 sócios, tá? Não é só a Carol e o Dom. Se fosse só a Carol e o Dom já seria ótimo. Né, com certeza você ia receber muito valor, mas além da gente, a gente está trazendo o Lucas, que é o nosso sócio. A gente brinca que ele é o inteligente da sociedade, que ele é crânio em tudo que envolve e-commerce, tráfego, gestão de performance, e ele vai trazer, né, a experiência dele, o que ele fez, o que a gente faz nas nossas marcas para alavancar hoje. O Júnior, né, Nivaldo Marinho ali da Renova Bi, né, que é o maior case dele, mas é sócio também, fundador do grupo Vitabi. Só ele tem 10 marcas ali que hoje faturam ali mais de 30 milhões de reais por mês. Tá? Então é um cara que tem muito resultado, tem muita experiência, e vai agregar muito também nessa imersão. E o que a gente vai fazer de diferente, pessoal, é que a gente, mais uma vez, identificou um gap no mercado. E a gente definiu o nosso posicionamento. Né? A gente percebeu, tanto por ter participado, né, de alguns eventos, como também por alunos que vieram para a nossa mentoria, a gente percebeu que muitos se queixavam da mesma coisa. Que eles buscavam conhecimento, treinamento, imersões, só que o conteúdo que eles recebiam ali era muito superficial. Era muito raso, né? Eles sempre escutavam o que eles deveriam fazer, mas eles não escutavam e não recebiam um direcionamento sobre o como eles deveriam fazer, que é a parte mais desafiadora. Né? É muito fácil eu te falar que você tem que trabalhar com influenciador. E que você tem que trabalhar com micro-influenciadores, que você vai fazer permuta e vai trabalhar no comissionamento, e você tem que ter influenciadores pagos, né? Que é fácil de falar isso. Agora, como que você vai fazer isso? Né? Então, o que a gente decidiu? Primeiro que a gente já veio com a missão de fazer o melhor evento para donos de marca que aconteceu até hoje no Brasil. Tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente identificou os principais pilares que realmente mexem no ponteiro, que realmente são determinantes para você conseguir escalar sua marca no digital, e é sobre esses pilares que a gente vai falar. Tá? Vai falar sobre gestão financeira, né? Sobre como alguma estratégia para pegar crédito. Não. Vai falar sobre cultura? Talvez um pouquinho, né? Talvez a gente comente, mas assim, não são esses os principais pilares que a gente vai abordar. A gente vai falar sobre o que realmente é prático e que você vai pegar o conteúdo, vai chegar no dia seguinte na tua empresa, vai aplicar, e nas primeiras semanas você já vai ver resultado. Tá? Principalmente sobre marketing de influência, marketplace, e-commerce, desde a parte de estrutura como a parte de gestão de performance. Vamos entrar em comunidade, né, em recorrência, em fidelização LTV, que é muito importante para qualquer operação online. E uma outra dor, né, que os nossos clientes trouxeram para a gente é que muitos se sentem escravos do próprio negócio. Né? Eles criaram um negócio para ganhar dinheiro e ter liberdade, mas eles trabalham mais que todos os funcionários. Então a gente vai trazer esse tópico também sobre como você criar uma empresa autogerenciável, tá? Que você consegue começar a sair da operação e não mais ser um escravo.
né? Que você sai de férias preocupado de voltar e a empresa tá pegando fogo. Então vai ser sobre isso, essa imersão, e eu tenho certeza absoluta que quem sair de lá vai sair com clareza do que tem que ser, não só do que tem que ser feito, mas do como fazer, porque a gente vai entrar no detalhe das estratégias que a gente utilizou e que a gente utiliza no nosso dia a dia para alavancar as nossas marcas. E fizemos do zero, né? Não uma, não duas, não três. Ao todos, assim, os sócios são mais de 14 marcas validando, investindo com o nosso dinheiro, e estamos no game, estamos no jogo. Então a gente consegue trazer para vocês não o que funcionou lá atrás e aconteceu, não. O que está funcionando hoje e o que você precisa fazer amanhã e colocar em prática para sua marca crescer. E se você é dono de marca e quer estar com a gente nessa imersão presencial com muito conteúdo de valor, aqui na descrição do vídeo tem um formulário, você precisa se inscrever e aí o nosso time vai validar se faz sentido mesmo para o momento, se vai ter fit com o que a gente vai apresentar lá dentro, para que você realmente tenha o melhor proveito, entender se você está nesse momento, e aí o nosso time comercial entra em contato com vocês. E agora o próximo pilar, que é a comunicação clara e eficiente. Então, comunicação é poder, a gente falou aqui muito de posicionamento, falou muito sobre conseguir passar a mensagem para a sua persona, para o seu público-alvo. Então, dito que comunicação é importante e em tudo a gente precisa aprender a comunicar na vida, né? Como empreendedor, assim, desde que, gente, para você, assim, ali ser mais bem-sucedido, você sabe muito bem, precisa aprender a se comunicar, e aí acho que você tem uma boa bagagem para contar até pra galera no pessoal mesmo. O que eu queria trazer de comunicação para vocês é uma veia voltada para produtos. Então, vou deixar a parte de desenvolvimento, a gente brinca, quem conhece aí o Tony Robbins, a gente brinca em casa que ele é o Dom Robbins. Domi Robbins. Domi Robbins, do desenvolvimento. Tem anos e anos aí dessa jornada, né, ajudando, liderando pessoas a crescerem e se desenvolverem, né, mentalmente também. E aí o que eu queria falar sobre comunicação e poder contribuir aí para vocês, tem gente no meu time que fala assim, né, se eu puder dar aqui os meus 2 centavos, mas vou dar os meus 2 milhões, tá? Porque o que eu vou ensinar aqui, gente, vamos lá. Bom, sobre comunicação, o que eu aprendi, né, nesse passar dos anos com as marcas? Eu aprendi que sempre que você cria um produto, né, então quando a gente fala de marcas, elas têm produtos e no final do dia a gente quer vender o nosso produto para o nosso público. Sempre que você cria um produto, esse produto ele conta uma história. E quanto mais forte essa história for, quanto mais dores ela resolver, quanto mais desejos ela impactar para o público, melhor, mais forte é esse produto, é um produto vencedor. É claro que você precisa também acertar a precificação, a embalagem, o visual desse produto. Mas quando eu comunico, eu preciso entender que eu tenho diferentes maneiras de comunicar. E como a internet me permite testar, eu preciso criar várias narrativas. Então, assim, não é porque você fez um post, um stories e não viralizou e não deu certo, ou porque você lançou um produto e não deu certo, e aí você tá pensando já no próximo produto para lançar, e aí você coloca todo o teu investimento na sua esteira de produtos e esquece de colocar no marketing e ajustar a sua comunicação. Então, comunicação, ela é muito importante, e você precisa entender que criar histórias, criar várias narrativas são cruciais para você ter sucesso nesse mercado. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, trazendo, tá, Carol, mas como assim, né? Vamos lá, gente. Eu tenho um produto, eu tô até usando ele aqui, que é o nosso preenchedor. No caso, esse é o nosso preenchedor labial. Quando eu falo desse produto, eu posso atingir um público que esteja interessado pela hidratação que ele proporciona. E aí você vai levando para o seu mundo, tá? Que ele esteja interessado pelo rejuvenescimento que ele traz para os lábios. Que ele esteja interessado pelo volume que ele devolve para os lábios. Tudo isso é benefício de produto. Mas o que é intangível que está por trás? A mulher que ela quer rejuvenescer, ela quer se sentir mais bonita, ela quer melhorar a autoestima, talvez ela queira um parceiro. Então, inúmeras coisas estão por trás. E quando você vai ajustando a sua comunicação, ela consegue entrar na alma, no coração daquela pessoa. E as marcas são isso. E é por isso que tudo conecta quando a gente olha assim as marcas nativas digitais, o poder das marcas, o poder dos influenciadores juntos, porque eles conseguem levar uma comunicação de maneira efetiva para o coração das pessoas. E as marcas mais valiosas, elas ocupam um espaço não só na nossa mente, no nosso coração. E não tem como fazer isso sem uma boa comunicação.
Então, sempre que você pensar num conteúdo para criar, que você pensar num produto que você vai lançar, você precisa ajustar, alinhar e testar muito a sua comunicação. E quanto melhor você se torna na sua comunicação, como marca, como pessoa, como empreendedor, como produto, mais você vende e mais você cresce. Muito bom. Sobre comunicação, assim, de fato, você falou, né, da parte pessoal, e eventualmente a gente pode até fazer um episódio, né, sobre isso, sobre essa questão pessoal, que eu acho extremamente importante. Afinal, por trás de toda marca tem um CPF. Vamos fazer um de mentalidade empreendedora? Vamos fazer. Prometido, hein, galera? Aí, ó, Que- já se inscreve no canal, quem não é inscrito, dá um like aí pra ajudar a vida do empreendedor, compartilha e a gente faz um episódio de mentalidade empreendedora. E tem que fazer mesmo, porque assim, a gente dá várias dicas, né? Traz várias estratégias, compartilha o que a gente faz, compartilha as ferramentas que a gente utiliza, né? E aliás, a gente pode compartilhar aqui de novo já já. Mas no final das contas, o principal fator, né, que faz uma empresa dar certo ou errado, né, é a pessoa que está à frente dessa empresa. É o fundador ou CEO que está no volante, né, dessa empresa. Se for uma pessoa que busca conhecimento, sabe, que consegue descobrir as estratégias, que aprende rápido, que é boa de networking, né, que é uma empresa que tem um bom controle emocional para lidar com as adversidades, é uma pessoa organizada, é uma pessoa que tem visão e tal, se for, ótimo, né? O resto descobre como fazer, a parte técnica, né? Mas se não for um CPF forte, não vai ter um CNPJ forte, né? Então, depois vamos com certeza gravar um episódio só sobre isso. E quando a gente fala ali da parte pessoal, comunicação é uma habilidade comum de praticamente todas as pessoas bem-sucedidas, né? E agora sim, falando de uma boa comunicação, de uma comunicação coerente, quando a gente fala de marca, né? Quando a gente fala de venda de produto no digital, de e-commerce, eu acredito que uma boa comunicação passa confiança, uma boa comunicação passa credibilidade, uma boa comunicação conecta Verdade. com o seu público, com a sua comunidade. E quanto maior o nível dessa conexão, quanto maior o engajamento do público com a marca, quanto mais forte é a comunidade, melhor o retorno, melhor é o retorno que você vai ter sobre o seu investimento, né? Você vai ter que gastar menos para vender, você vai vender mais vezes para o mesmo cliente, né? Você vai conseguir cobrar mais caro, né? Aquele cliente vai estar disposto a pagar mais pelo seu produto, né? Porque ele conecta com você, né? Então, comunicação para mim, a nível de marca, é importante, principalmente nesse sentido. Maravilha. 7º pilar, experiência do cliente. Então, assim, já foi, né, gente? Assim, a época onde a gente montava um saque, que era realmente, assim, tirar dúvidas e quase que você se irritando com o cliente. Esquece, isso na internet não funciona. As pessoas, elas querem ser bem atendidas, elas têm dúvidas e a gente precisa causar, você falou ali, uma boa primeira impressão e o atendimento, a experiência do cliente. Então, hoje, quando a gente olha para as marcas nativas digitais, elas não têm áreas de atendimento e saque, elas têm áreas de experiência do cliente, de sucesso do cliente. E isso é diferente, porque é um tom de voz, de conversa, de realmente querer ajudar, de realmente se importar, de se preocupar. E as marcas, assim, existem vários cases, né? Assim, o Nubank é um grande case de experiência do cliente. A própria Bizu, a gente sempre se preocupou muito com a experiência do nosso cliente. Eu tenho um cliente que as meninas que ficam no nosso time ali de sucesso do cliente, elas sabem até que a filha da cliente ia nascer e mandou um sapatinho de presente de bebê. Isso, assim, é uma experiência, um encanto como marca. A cartinha que você envia junto com o seu produto, vocês como empreendedores se apresentando, isso é a experiência do cliente também. Passa confiança. Ter um rosto, a sua marca ter um rosto é muito forte. Ou, não precisa ficar o tempo inteiro produzindo conteúdo, sei lá, você não quer ser ali a Virgínia, mas é importante você, assim, as pessoas saberem que elas podem falar com a Carol, podem falar com o Dom, podem falar com você, isso faz parte da experiência também.
ali do cliente para a marca, porque ele tem com quem contar. Então, o tom de voz que você fala é importante, gerar conversas, eu sempre brinco que conversas infinitas. Não vai responder seu cliente com um emoji, tipo, não vai responder o seu cliente de qualquer jeito, não vai demorar para responder. Então, hoje a gente tem muitas ferramentas, né, que permite, as pessoas querem o atendimento humano, mas você também consegue automatizar, trazer inteligência artificial para tornar o começo desse processo mais rápido, ajustando o seu tom de voz. Então, assim, a experiência do cliente é muito importante. E aqui uma bagagem extremamente importante. Gasta-se muito nas marcas nativas digitais para construir marca, para desenvolver bons produtos. Gasta-se muito para gerar audiência, para levar acessos para o seu site, no trabalho de marketing de influência, no trabalho de campanhas de mídia, com publicidade. E se você não gastasse muito com tempo, energia e dinheiro na experiência do seu cliente, sabe o que acontece? Você não fideliza. E a maneira mais lucrativa, mais rica, mais saudável que uma empresa possa ter é uma maneira de realmente criar clientes fãs, fidelizar essa base. A gente não quer vender só uma vez, fazer todo esse esforço para vender uma vez e o cliente ir embora. E aí, além de ter um bom produto que impacta na recorrência, a forma como você atende a experiência do cliente é diretamente proporcional à fidelização que aquele cliente vai ter. E tudo isso também, a experiência do cliente está na caixa que o seu produto chega também. Se ele chega todo quebrado, num saco preto, numa caixa feia, não tem uma identidade visual, não tem uma mensagem, será que a pessoa vai recomprar? Será que ela se sentiu cuidada? Então pensem sempre nisso, que a experiência do cliente é extremamente importante e vale o investimento, porque é o investimento em fidelizar o seu cliente que é ouro, é o investimento mais rico que você possa fazer. Muito bom. Aliás, quando a gente fala de experiência, esse é um dos motivos pelos quais os marketplaces estão crescendo tanto, principalmente o Mercado Livre. Uau, porque é uma Porque baita experiência, quando a né? gente fala de experiência, a embalagem é muito importante, uma cartinha é muito importante, às vezes um cheirinho Excelente. ali é muito importante, um brinde, né, uma surpresa, um site cashback. rápido é uma experiência e é Exato. importante. Exato. Agora, você sabe o que é o mais importante? Ah, o povo quer que o produto chegue rápido e certinho, né? Exatamente. É tempo de entrega. O tempo de entrega é fundamental para a experiência do cliente e é por isso que o Mercado Livre hoje e os outros marketplaces representam mais de 80% de todas as compras que acontecem no ambiente online. Uau. Né? Esse é o peso da experiência na hora de fidelizar um cliente. O cliente que compra com o Mercado Livre, ele só quer comprar no Mercado Livre. Ele não quer sair de lá. Né? Por isso é importante você, dono de marca, estar no Mercado Livre. Né? Porque se o cliente não achar teu produto lá, mais de 80% das vezes ele vai comprar outro produto similar ao seu de outra marca que está no Mercado Livre. Né? Então, assim, é fundamental você estar lá, senão você vai estar deixando muito dinheiro na mesa. Agora, experiência de cliente, no final das contas, de maneira assim mais sucinta e objetiva, é sobre isso, é sobre fidelização. Perfeito. Né? O cliente que experiencia uma boa experiência, ele vai comprar mais vezes, ele vai estar disposto a gastar mais, ele vai defender a sua marca. Se tiver algum problema, por exemplo, né? Sempre tem aquele cliente mala que chega e fala um monte de besteira no canal, né? No Instagram ali da marca. O cliente que teve uma boa experiência, que ficou feliz, ele está muito mais propenso a te defender ali. Verdade. Igual a gente vê na nossa comunidade, né? Às vezes entra ali uma pessoa e fala, nossa, mas faz um mês que eu estou tomando laranja mora e não perdi nenhum quilo. Aí já vem todo mundo ali e a galera fala, poxa, mas eu perdi 3 quilos, mas eu perdi 5, mas eu perdi 4, mas eu perdi 10, mas eu... Né? Por quê? Porque as pessoas tiveram uma ótima experiência. Né? Então, a experiência fideliza, a experiência dá ROI, né? A experiência cria fãs. Legal. E a experiência, uma coisa interessante, é que assim, o cliente que tem uma boa experiência, se eventualmente ele tiver um problema, ele vai ter muito mais paciência com a marca, né? Porque, como ele teve uma boa experiência, ele entende que aquilo lá, assim, não é o padrão da marca.
né? Não é não é o jeito da marca. Ele entende que aquilo pode ter sido só um problema e ele vai ter e que aquilo pode ter sido pontual e ele vai ter muito mais paciência, né? E vai ser mais compreensível, né? Quando surgir e se surgir algum problema. Mas no final das contas, experiência é fundamental para fidelização. E o nosso 8º pilar, que é a estratégia de crescimento. Agora, antes de falar de estratégia de crescimento, a gente também quer trazer algumas ferramentas que a gente utiliza e que fazem parte desse crescimento. Então, assim, galera, o que a gente usa? O que está por trás, né, dos bastidores, os nossos e-commerces, e a gente realmente testa, valida, experimenta, coloca numa marca, coloca na outra, antes de trazer aqui como dica para vocês. Nossos e-commerces, eles são dentro da plataforma Shopify. A gente vai falar aqui do tópico de estratégias de crescimento, e não tem como falar de crescimento sem falar de vendas, e não tem como você falar de fidelização de clientes sem falar de pós-venda. E aí, para pós-venda, a gente utiliza a Zop, que é realmente uma ferramenta onde ela consegue fazer estratégias de realmente você conseguir fazer gift backs para os seus clientes, que são realmente aqueles cupons, né, de presentes para ele voltar, para trazer uma recorrência, ter janelas de conversas, assim, de segmentações para você acompanhar o seu cliente depois que ele realizou a primeira compra. A gente também utiliza aqui como ERP, né, o Tiny, a Olish, que é o nosso ERP. A gente utiliza como gateway de pagamento a AppMax, que é realmente os gateways que tem a maior aprovação de cartão, que realmente é confiável. Isso está diretamente relacionado à nossa conversão e a nossa lucratividade também, tá? Porque você já gastou muito para levar o teu cliente. A gente utiliza como checkout a Yamp, que é uma das melhores também, assim, do mercado. Inclusive, eu tenho uma marca que não tá com eles e agora eu já tô negociando para ir para eles, porque eu tô sofrendo com o meu checkout. Tá travando promoções, tá dando problema. Então, a gente utiliza também aqui, gosta muito de indicar a Yamp. Para códigos de barras, né, que é a GS1, que é o RG, o EAN do seu produto, eles são realmente a única de confiança, que é realmente valida ali um número verídico para vocês terem ali no produto de vocês. Isso é muito importante. E o que mais de ferramentas? Então, a gente trouxe RP, site, pós-venda. Solomon, a gente falou? Não. Então, isso é muito legal. Eu vou falar com vocês de estratégia de crescimento a seguir. E aí é importante também, quando a gente olha hoje para tanto que a gente investe e testa, né, na internet, às vezes a gente precisa pensar se a gente está realmente investindo no lugar certo. E aí, quando a gente fala disso, é importante a gente acompanhar o traqueamento mesmo, resultados, dados de todas as campanhas, de todas as ações que a gente está fazendo. E a Solomon é um parceiraço nosso, os meninos são gênios do ITA, e eles realmente trazem todo esse traqueamento de dados para a gente ter certeza das campanhas que estão de fato sendo efetivas ou não e investir seu dinheiro no lugar certo. Muito bom. Bom? Vamos falar de estratégia de crescimento? Estratégia de crescimento, o 8º pilar, o último, mas não menos importante, né? De maneira nenhuma. Né? Mas... Aliás, um dos mais importantes, porque no final das contas, a gente pode ter tudo, né? Saber, ter as ferramentas, usar todas as ferramentas que a gente compartilhou criar aqui. Identidade visual. Ter uma marca linda, maravilhosa, valores. ter propósito, saber que é importante experiência, uma boa comunicação e tal. Mas agora, nada sem performance e vendas. Se não tiver a estratégia certa, pro momento certo, tudo isso cai por terra, né? E assim, é impressionante a quantidade de clientes que a gente recebe ali na mentoria que tem uma marca maravilhosa, que tem um produto incrível, né? Que tem um baita portfólio, um Instagram ali, a parte de estratégia de conteúdo também, você olha que está muito bem feito, só que a pessoa não performa e não tem resultado. E assim, é muito triste que a gente vê que muitas, às vezes, quando chega na gente já não tem nem mais fôlego, né? E quando a gente mostra o que tem que ser feito, né? E quanto vai demandar de investimento, tem gente que nem tem força mais para continuar. Então, no final das contas, vamos bater esse papo aqui sobre estratégia. Agora, eu acredito que isso é o mais importante de tudo, né? Assim, de maneira prática, né? O que a gente precisa? Poxa, precisa ter uma boa estrutura,
tudo que a gente falou aqui, uma boa plataforma, um bom ERP, um bom gateway de pagamento, um bom checkout, uma boa plataforma de pós-venda, uma boa plataforma de atendimento, um bom CRM. Você tem que fazer o trabalho ali de construção de conteúdo, isso é fundamental para qualquer marca hoje. Você tem que ter uma boa estratégia, né, de conteúdo, você tem que fazer um bom trabalho nas redes sociais, você tem que ter um bom atendimento, você tem, assim, tudo isso é muito importante. Agora, você precisa descobrir o que funciona hoje para o seu produto, né, para o seu mercado na internet, né? E hoje, né, o que funciona para a gente? Né? O pessoal pergunta, Dom, o que fez a Denavita crescer tão rápido? O que fez a Denavita crescer rápido foi que a gente teve a felicidade de reunir sócios que tinham as habilidades que são e a experiência e o know-how que é determinante para uma marca escalar no online, né? Teve um que trouxe a parte de gestão financeira, né, que a gente não vai entrar nisso agora, mas a gente trouxe o Lucas, que é especialista em gestão de performance, em tráfego, né? E ele sabia criar uma boa estratégia, ele sabia criar uma boa campanha, ele sabia direcionar o time para fazer um bom criativo, né? Com uma boa copy. Então, sabendo como jogar o jogo do e-commerce, ele, com excelência, conseguiu orientar o nosso time, né? Você trouxe ali todo aquele know-how de influência, né, que eu vou deixar você falar. E eu trouxe a bagagem, né, de tudo que eu aprendi ali naqueles anos de revenda de Mercado Livre e de outros marketplaces também, mas principalmente Mercado Livre. Então, estratégia, o que funciona hoje para Mercado Livre, né, que é a minha principal especialidade. Hoje funciona você ter um anúncio de altíssima qualidade, né? E o Mercado Livre assim está demandando cada vez um nível maior de profissionalismo dos sellers. Então, você precisa ter um bom anúncio. O título, ele tem que ser muito bem pensado, todo o campo semântico, você tem que estudar, né? Ver quais palavras são mais buscadas, né? Olha para o seu produto, vê quais palavras-chave vão trazer mais tráfego para você utilizar essas palavras no título do anúncio. As fotos tem que ser de alta resolução, tem que ser de alta qualidade. Você tem que, nas fotos, também conseguir responder as dúvidas, né, do seu cliente. Poxa, mas quantas cápsulas vêm dentro dessa embalagem? Poxa, mas qual que é o tamanho desse tênis? Mas qual a quantidade? Para quantos dias dá esse preenchedor? Né? Como que passa? Né? Quanto que eu uso? Quanto tempo dura? Então você tem que responder isso nas fotos, né? E hoje, a coisa mais importante de tudo, né? Não mais importante, mas tão importante quanto, são os clipes. O algoritmo hoje, o Mercado Livre, está dando muito peso para os clipes, que são aqueles vídeos que a gente coloca nos nossos anúncios. Esses vídeos, exclusivamente, os vídeos que tem de 31 a 60 segundos, olha que legal, o Mercado Livre está jogando eles para o TikTok. Legal. Né? Então, hoje é praticamente uma rede social, da mesma maneira que a gente fica ali no TikTok, no Instagram, passando vidinho, hoje a gente tem isso dentro do Mercado Livre, que você consegue ver produto, né? Só que ele tem a facilidade da experiência de ter um botãozinho de compra que te leva direto para o checkout e no mesmo dia, no dia seguinte, o produto está na tua casa. Né? Então Clips é um negócio muito importante e uma coisa interessante do Clips é que ele só aparece uma vez para cada pessoa. Então se você quiser que as pessoas sejam impactadas mais de uma vez pelo seu Clips, que elas vejam mais de uma vez o seu produto, é importante você ter ali uma frequência para subir clipes diferentes, né, com edições diferentes ali na plataforma. Uma ficha técnica bem preenchida, uma descrição tirando absolutamente todas as dúvidas do seu cliente, tudo isso é fundamental. Você trabalhar com ads, tá, da maneira correta para você trazer as primeiras vendas do anúncio, para você conseguir posicionar seu anúncio, também é determinante. Né? É muito difícil você posicionar um novo produto, um novo anúncio sem trabalhar com ads. E uma boa gestão do estoque do seu full também vai ser determinante para o Mercado Livre dar mais ou menos acesso para o seu anúncio. Uma vez que ele vai olhar a maneira como você faz a gestão desse full e ele vai avaliar se você
tem competência, né, para fazer uma boa gestão do full, se você consegue trazer uma profundidade de estoque para aquele anúncio. Se ele jogar tráfego, ele analisa se você vai conseguir entregar, né? Então, quando você faz um bom trabalho com anúncio, com ads e com a gestão do full, você está no caminho certo para ter um ótimo resultado dentro do Mercado Livre. E sobre influência? O que você traz? Sobre influência, né? É legal porque vocês podem ver que são motores, né? Motores que a gente utiliza para escalar uma marca, né, no mercado digital. E quando a gente olha para a influência, que é o meu principal motor, vamos dizer assim, então se eu pegar uma marca hoje para tirar do zero, para criar marca, para escalar, para fazer 100 mil de faturamento, 1 milhão de faturamento, 2 milhões de faturamento, 3, 4, 10 milhões de faturamento, eu começaria pelo marketing de influência. E por quê? Porque o marketing de influência, ele conta histórias. São narrativas, é a oportunidade de você conseguir pegar audiências, comunidades que foram geradas por influenciadores e as pessoas que seguem aqueles influenciadores, elas confiam naquele influenciador. Ele tem credibilidade, ele fala a mesma língua, ele tem o posicionamento, ele tem o imagético que elas gostam, que elas admiram. Então você consegue chegar com a tua mensagem, com o seu produto de uma maneira muito mais fluida. E as pessoas estão nas redes sociais para se entreterem, então elas não querem ver um anúncio. Então aquela história daquela publicidade fria, da panfletagem virtual, isso não vende, isso não funciona. Então, através do marketing de influência, você consegue gerar desejo e entrar com o seu produto dentro da vida daquele influenciador. E quando o seu produto resolve uma dor ou desperta um desejo naquele influenciador, provavelmente os seguidores dele se identificam. Então você consegue gerar desejo, educar sobre os seus produtos e sim gerar uma venda. Porque por que a pessoa vai comprar o seu produto? Ela conhece o seu produto, ela entendeu a sua história. Imagina você querer contar isso sem pessoas por trás, sem comunidades criadas. Seria muito difícil, seria ficar dando... Murro em ponta de faca. Pois é. Então, quando você consegue criar as comunidades a partir do marketing de influência e com bons conteúdos que você gera na sua marca, você criar a sua própria comunidade também e ir fidelizando ela, você tem ouro em mãos. E quando a gente fala sobre a estratégia de marketing de influência, alguns pilares também são importantes. E eu vejo que as pessoas, elas erram já no começo. E acaba até sendo frustrante. Então, muitas pessoas falam, nossa, influenciador vende mesmo, né? Dá resultado, tentei, ele não me responde, mandei produto pro influenciador, ele nunca postou. E assim, você fez o seu trabalho errado. Porque existe um processo para fazer isso. Existe um método para você falar com o influenciador. E tudo começa pelo um bom mapeamento, de você conseguir, eu chamo isso de curadoria mesmo, né? Então você precisa investir tempo, energia, buscando os influenciadores que têm fit com o seu produto, com o seu público-alvo. E aí então, são pessoas, são relações, você precisa negociar, conversar com esses influenciadores, apresentar a sua marca. E à medida que influenciadores vão te dando literalmente a oportunidade de quererem entregar o que eles têm de ouro, que é a confiança deles, para o seu produto, para você e te ajudar a crescer, ou seja, eles precisam entender que o que você está fazendo é sério e tem verdade e que seu produto é bom, aí sim você vai criando mais e mais influenciadores e depois que você teve os primeiros sims, os próximos vão ficando mais fáceis, né? Então, a área de influenciadores, ela não é uma área diferente da área comercial. E eu acredito que eu tive tanto sucesso nela porque minha veia é comercial. Então, eu entendi que eu precisava levar verdades para as pessoas e falar com o maior número de pessoas que fizessem sentido para conseguir alguns sims, e esses sims depois me gerariam outros milhares de sims. Hoje é muito fácil os influenciadores fecharem uma negociação comigo e quererem trabalhar com as minhas marcas. E eu uso isso, gente. Olha só que interessante. Eu já tenho uma confiança construída, eu uso isso para impulsionar outras marcas, porque quando uma marca está começando, é difícil as pessoas quererem dar aquela chancela de credibilidade. Então você precisa, como empreendedor, como empreendedora, realmente descer ali para os bastidores e conversar com aqueles influenciadores, explicar a sua história. Então isso faz parte da negociação, né? Então, curadoria, mapeamento, negociação com influenciadores. E depois uma parte muito importante da área de influência é de fato a área analítica, os dados. Então você não vai contratar um influenciador. Hoje tem influenciador que eu contrato por R$5.000, ele me vende R$70.000 num único mês. Tem influenciador que eu invisto R$1.600 e já me trouxe de retorno ali na primeira ação
R$ 4.000 e são inúmeros cases, porque eu faço isso diariamente. Eu não fiz uma, eu não fiz 10, eu não fiz 1.000. Eu fiz mais de 10.000 vezes. Então eu entendo o processo, a metodologia para você fazer a área de influenciadores funcionar, performar, dar retorno, criar desejo, gerar audiência, crescer seu Instagram, crescer seu TikTok, levar acessos para o seu site. Tudo isso é feito através do marketing de influência. Só que você precisa entender que tem método, tem processo e que você precisa gastar tempo nisso. É uma das áreas mais importantes dentro das marcas nativas digitais. É isso que diferencia você vender produto para você criar marca. São boas narrativas, são bons storytellings, é criação de comunidade. E com marketing de influência você consegue unir tudo isso e ir criando a sua própria comunidade, a sua própria força de marca. Então é extremamente importante, é uma das estratégias que mais escalam. A gente tem episódios aqui onde eu falo profundamente sobre marketing de influência. A galera também que quiser me acompanhar no meu Instagram, Carolina Viúdes, eu falo todo dia sobre marketing de influência. Tem dia que é pesada a jornada empreendedora, que a gente não consegue aparecer nos stories, mas na maior parte do tempo eu tô produzindo conteúdo, fazendo stories. Vai ser um prazer quem puder estar com a gente na imersão. Você fala muito sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre também o marketplace, né, para escalar. Então acho que aqui foi trazer para vocês, gente, assim, esses 8 pilares, clarear um pouco o que é realmente importante. Tem outros conteúdos para vocês se aprofundarem e espero que tenha ajudado, né? Com certeza ajudou. Galera, bom demais, assim, estar com vocês. A gente volta para um episódio de mentalidade. Deixem aqui nos comentários também sobre quais conteúdos vocês querem ver aqui no canal, que a gente faz aí o nosso dever de casa e traz, né? A gente grava mais um pra galera do Made in Brasil. Show demais. Obrigada, gente. Beijos. E compartilha, hein?